Boa tarde a todos, que Jesus nos abençoe e que hoje possamos fazer um belo trabalho em conjunto, que é a doutrina espírita, este grande presente que Jesus nos enviou, o Consolador, que há de cuidar de nós por toda a eternidade, cada um dentro do seu tempo e atendendo às suas necessidades. Bem, estamos neste mês extremamente gratos, neste mês de junho, julho, a Joana de Ângeles, por grandes prodígios alcançados por conta dos seus ensinamentos. Joana de Ângeles, mentora de Divaldo Pereira Franco, idealizadora do trabalho da Mansão do Caminho, que todos ouviram falar com certeza, que é o atendimento de mais de 4.000 crianças, de mais de 2.000 idosos, é um trabalho fantástico, maravilhoso, enfim. Essas criaturas que atendem aos ensinamentos da Joana de Ângeles atingiram um grau na Terra bastante significativo. E nós, entusiasmados com isso, vamos indo atrás, né? Tentando, buscando cada vez mais. Os livros da Joana são bastante complexos, mas ela nos diz que não é ela que tem que vir até nós, e sim nós que temos que ir até ela. Que é uma educação materna. É com muito amor que ela faz isso. Assim que deveríamos educar os nossos filhos, exigindo que eles atendessem às suas necessidades, esforçando-se e não dar-lhes tudo de mão beijada. E é assim que a Joana faz conosco. Ela nos oferece um manancial de conhecimento, de experiências. Tem a série psicológica da Joana de Ângeles que faz com que a gente aprenda a lidar com os nossos medos, com as situações de conflito e principalmente com os abandonos, né? Com essa sensação de orfandade que trazemos aqui na Terra. Parece que às vezes estamos sem pai nem mãe, sem ninguém que nos console, que nos conduza. E Joana, então, vem através da série psicológica nos mostrando que nós somos um potencial inimaginável, com todas as condições necessárias para o crescimento, sem auxílio de ninguém, apenas de nós mesmos e da nossa força de vontade. Nós encontramos este livro, Joana e Jesus, uma história de amor, que é uma compilação de César Braga Said com o auxílio de Divaldo Pereira Franco. Se os senhores não leram ainda, por favor, são exemplos reais, de vida real, na Terra e no plano espiritual. Coisas maravilhosas, relatando como uma homenagem, e isso queremos fazer hoje, divulgando aos senhores essas histórias, enfim, relatando a trajetória desta heroína do Cristo, esta criatura que entregou-se por amor. Enfim, nós achamos um texto do Humberto de Campos que diz o seguinte, que no ano 68, quando as perseguições ao Jesus, Cristo, iam intensas, enfim, ao cristianismo, que Jesus já havia desencarnado em 68, com 33 anos ele foi crucificado, enfim, nós vamos encontrar um dos espetáculos mais tocantes na história dos cristãos que foram à fogueira. Era uma velha discípula do Senhor, diz Humberto de Campos, amarrada ao poste do martírio, ao lado de um homem novo, que era o seu filho, que também estava amarrada em um poste ao lado dela. Ante o vozerio do povo, foram ordenadas as primeiras flagelações. Várias criaturas estavam no circo sendo flageladas. Abjura, exclama um executor das ordens imperiais, de olhar cruel e sombrio, olhando para a velha senhora. Abjura este teu Cristo. Mas a antiga discípula do Senhor contempla o céu. Sem uma palavra de negação ou de queixa, deixa que o açoite vibre sobre suas costas e sobre as costas do rapaz seminu, que exclama entre lágrimas: minha mãe, abjura este homem, minha mãe. Não vês que nos perdemos por conta disso? Abjura, minha mãe, que sou teu filho. Pela primeira vez,
A velha discípula sente o seu peito rasgar, ao ver as lágrimas quentes descerem pelo rosto do seu filho. Impossível descrever tamanha dor. Em seguida, ante os apelos desesperados do filho, recordou que Maria também fora mãe. E vendo seu Jesus crucificado no madeiro infame, soubera conformar-se com os desígnios divinos. Acima de todas as recordações que a dor lhe fazia lembrar, na suprema vida de entrega, pareceu-lhe ouvir ainda o Mestre, lá na casa do Pedro, a lhe dizer: vai, filha, sê fiel. Então, possuída de força sobre-humana, a viúva de Cusa, Joana, contemplou a primeira vítima que tombava ao seu lado ensanguentada. E fixando o jovem, seu filho, que estava do seu lado, endereçando-lhe um olhar profundo e inexprimível, na sua dor e na sua ternura, exclamou firmemente: cala-te, meu filho. Jesus era puro e não desdenhou o sacrifício. Saibamos sofrer na hora dolorosa, porque acima de todas as felicidades transitórias do mundo, é preciso ser fiel a Deus. A esse tempo, com os aplausos delirantes do povo, os verdugos incendiavam em derredor lenha embebida em resina inflamável. Em poucos instantes, as labaredas lambiam-lhe o corpo envelhecido. Joana Lecusa contemplou com serenidade a massa do povo que não lhe entendia o sacrifício. Os gemidos de dor lhe morriam abafados no peito opresso, e ela ouvia os algozes cercando-lhe e dizendo impropérios à beira da fogueira. O teu Cristo soube apenas ensinar-te a morrer? Perguntou um deles. E a velha discípula, concentrando a sua capacidade de resistência, teve ainda forças para murmurar: não apenas a morrer, mas também a vos amar. Nesse instante sentiu que a mão consoladora do Mestre lhe tocava suavemente os ombros. E lhe escutou a voz carinhosa e inesquecível: Joana, eu estou aqui. Tem de bom ânimo, minha filha, porque eu estou aqui. Os seus olhos tomaram-se de um brilho inesquecível. Olhando o filho, percebia que mãos carinhosas retiravam-no dali em espírito. Ambos caminhavam ao lado de Jesus. Esse texto sempre nos comove, porque é de uma força tão grande de fé, de uma extraordinária capacidade de compreensão da realidade da vida, que abala as fibras mais íntimas do nosso coração. Que espírito extraordinário Joana de Cusa mostrou ser naquela encarnação. Tinha a convicção de que estava se entregando por uma causa muito nobre, a causa do Cristo, que ela compreendera. Ela era esposa de um intendente, o intendente Cusa, era intendente de Herodes. Intendente era uma espécie do que nós podemos chamar hoje de prefeito. Ele cuidava da cidade de Cafarnaum. Então, entre Cafarnaum e Jerusalém, as viagens muitas vezes a Roma, ele desenvolvia suas atividades que eram duvidosas, diz o texto. Ele possuía uma personalidade dúbia. Ele agradava romanos, agradava os judeus, porque ele queria extrair o máximo possível de poder temporal, né, o poder do mundo, e também de condições materiais, financeiras. Então, ele agia dessa maneira. E tinha uma indiferença total pela família. A esposa, Joana, e 2 filhos. Não ligava para eles. E agia como se eles fossem seus escravos.
Apesar dela fazer as tarefas domésticas, porque tinha as escravas, ela vivia confinada porque ele não permitia que ela tivesse liberdade para ir e vir. Aí então, aconselhada por uma das suas servas, ela foi conhecer Jesus. A serva lhe havia falado de um homem que curava pessoas, que transformava as pessoas de forma extraordinária. E então, ela quis conhecê-lo. Chegando próximo a Cristo, ela não imaginou que ele iria recebê-la em seguida. Mas já à distância ele a observava. E a acolheu e ouviu com muita ternura. E ela fez aquelas queixas normais, onde ela dizia que o seu marido era muito insensato, tinha uma vida de vícios, vícios muito graves, de desrespeito ao santuário doméstico, onde ele trazia mulheres de vida fácil, vamos dizer, né? Naquela época dizia mulheres perdidas, né? Diante dela e dos seus filhos dentro da própria casa. Enfim, ela precisava libertar-se desta relação, dizia ela com lágrimas nos olhos, relação de escrava na qual se encontrava. E depois de queixar-se muito, deixando as lágrimas correr, porque a vibração, a irradiação que o Cristo promovia em volta dela era muito forte, fazendo chegar as lágrimas, ela disse: de que forma poderei continuar sendo fiel a uma criatura que se me afigura um monstro? Aí Jesus pega delicadamente no seu queixo e diz: Joana, em existência anterior, na própria Roma, tu prejudicou muito este homem. Foi necessário resgatar este débito, a fim de que no momento próprio pudesses ser livre e dedicar-se ao teu ministério. Aguarda, resignada, e ama o teu marido o quanto possível, que quando chegar a hora, o Pai te requisitará. Nas palavras de Jesus, ela recebeu então, não só informação, mas resignação. Mulher inteligente que era, captou imediatamente o que estava acontecendo. Precisava viver aquela situação. Precisava compreender e amar o marido. Porque ela entendia sobre a vida eterna. Aliás, fazendo um parêntese na história, há pouco estive conversando com uma pessoa que, sendo de outra religião e querendo este horário que estou aqui agora, que eu sou cabeleireira, e sabendo que viria até aqui, fui enfrentada por ela, dizendo o risco que eu corro de cair nas malhas do demônio. O demônio meio já sou, né? Estou tentando deixar de ser, essa é a questão, por isso estou aqui. E aí perguntei se ela conhecia a verdade sobre a vida eterna, sobre nós sermos infinitos, não acabarmos nunca. Ela disse: eu não quero conversar sobre isso. Primeiro eu vou perguntar para o meu pastor, depois eu quero discutir sobre isso. Então eu disse: meu Deus, é a coisa mais falada, repisada, que somos imortais. E a minha amiga precisa primeiro conversar com o pastor para saber se ela é imortal ou não. Então, mais uma vez, abençoa essa nossa doutrina espírita do fundo do meu coração. Rogo a Deus que continue lotando as casas espíritas para que essa informação se torne normal, comum, faça parte do vulgo, vamos dizer. Para que as pessoas compreendam a importância de atentarmos agora para estarmos numa condição melhor e passarmos logo a desfrutar desta felicidade fantástica, que é o conhecimento, adentrar mundos maravilhosos, andar por esse universo sem fim, a investigar, a trabalhar, ser feliz, né? Enfim, Hermínio de Miranda, ele relata casos de reencarnação no livro dele, Reencarnação e Imortalidade. Até eu anotei aqui no cantinho, hoje, depois que me vim para cá, para lembrar disso. Se alguém aqui não tem certeza disso, Hermínio de Miranda, em Reencarnação e Imortalidade, ele conta inúmeros casos, todos comprovados, né, sobre reencarnação e sobre imortalidade da alma. Enfim, às vezes a gente que expõe não fala com tanta clareza,
Mas esses espíritos que estão aí com essas obras maravilhosas, eles sabem fazer a coisa bem feita, né? Enfim, muitos dos nossos conceitos básicos precisam ser mudados. Nós precisamos ser mudados. Porque às vezes a gente ouve isso aqui na conversa do dia a dia, a gente diz bobagem sem querer. Ah, não sei se eu vou viver, não sei o quê, uma bobagem assim, né? Então a gente tem que cortar esses chavões que a gente costuma dizer por aí, para que essa verdade realmente se espalhe. Somos imortais. E a felicidade só depende de nós. Só depende de nós e de mais ninguém. Enfim, o Espiritismo está dizendo isso o tempo todo, né? Nós às vezes fugimos dessa verdade por conta de que, para irmos adiante, precisamos burilar o nosso espírito. E a dor é necessária para que este avanço aconteça, né? Esta assim, posição cômoda, quase que irresponsável, ela precisa ser abalada nas suas estruturas. E nós registramos aqui uma carta do apóstolo Paulo, que também chama a atenção. Imaginamos que o apóstolo Paulo, quando Saulo de Tarso, ele era um soldado muito sério, cumpridor dos seus deveres, muito rígidos quanto à lei, né? Aí ele se torna Paulo e conhece o Evangelho de Jesus. E o seu coração encontra sintonia com tudo aquilo. Então essa verdade se estabelece dentro dele com tanta rigidez, com tanta fortaleza, que ele olha em volta e vê as criaturas que eram assim como nós. Um pouco tristes, um pouco alegres, ora chorando, ora festejando, reclamando, né? Enfim, com todos os dons físicos inteiros, e mesmo assim insatisfeitos. Ele enlouquecia. Aí quando ele já estava no final da vida, preocupado com o que estava deixando, né, para despertar essas pessoas, ele escreve uma carta a Timóteo. O Haroldo Dutra Dias, quando ele foi traduzir as cartas do Paulo, ele disse que achou que o Paulo até era louco, porque o Paulo repetia as palavras 5 vezes. Então ele dizia, tipo, proclama a palavra, ele dizia, proclama, 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 mas era que ele tinha aquela ânsia de deixar registrado que a criatura fizesse aquilo, né? Então, como não tinha o superlativo lá na língua, né, hebraica, então ele usava desta forma. Ele escreveu em grego essa carta. Proclama a palavra, insiste a tempo e fora de tempo, falando para o Timóteo. Repreende, dizia ele, ameaça, exorta com toda paciência e doutrina. Quer dizer, mandava ameaçar, mandava exortar, mas com paciência e doutrina. Quer dizer, não desrespeita a doutrina. E ele diz, porque virá um tempo em que os homens não suportarão a doutrina sadia, essa deixada, registrada pelo Cristo, né? Senão que, arrastados por suas próprias paixões, se transformarão num montão de mestres pelo desejo de ouvirem coisas maravilhosas e novidades. Não é o que a gente vê por aí nos dias de hoje? Apartarão os seus ouvidos da verdade e se voltarão para os seus equívocos, enganos e fábulas. E aí ele encerra a carta. Na angústia de dizer que seria muito difícil o despertar dos homens, ele deixa então esta carta registrada. Alguns seres, algumas criaturas de Deus, já não têm necessidade de se demorarem tanto nessa evolução, apesar de que é necessário passarmos por todas as fases para atingirmos uma condição melhor. Não podemos sair de criaturas ignorantes, inconscientes, para arcanjos da noite para o dia. É necessário um processo de evolução. Enfim, essas criaturas venceram suas más tendências meio de forma acelerada, tipo Joana de Ângeles. Fez a sua trajetória. Ela poderia naquele dia retornar para casa, que falou com Jesus, e continuar as suas queixas, os seus resmungos a respeito do marido, e tudo continuaria igual. Mas não. Enfim, ela deixou um verdadeiro rastro de luz como Joana de Cusa. Mas estava aí resgatando. Daí até 1194, ela teve algumas encarnações para resgatar o seu marido. Ela já tinha feito
o reajuste com a sua história e ele nessa encarnação de Joana de Cruz. Mas ela aprendeu a amá-lo nessa encarnação também. Jesus disse a ela, ame-o. E nesse trabalho de amá-lo, de compreendê-lo, ela aprendeu realmente o quanto aquela criatura era importante para ela. Desencarnando lá no plano espiritual, ela estudou um projeto e o recebeu como filho na encarnação seguinte. E claro, tinha então naquela ocasião a religião que nós conhecemos hoje por católica, né? Catolicismo. Claro, isso uns 400, 500 anos depois, né? E aí então ela encaminha Cusa para o cristianismo, que era então a religião católica já registrada. E ele novamente entra a falir nessa situação do clero, né? Não sabe lá qual é que era a condição dele. E ela desencarna e reencarna outras vezes, tentando resgatá-lo sempre para o Cristo. Até que em 1194, já deixando mais para Cusa a tarefa de reerguer-se, ela planeja para ela mesma um trabalho em favor da causa do Cristo. E reencarna como Clara de Assis. Então, ela tem como mãe Dona Hortolana e Favarone, o pai, e eram pessoas de família muito abastada. Ela teve uma rica educação, mas enfim, eles eram homens, eram uma família, pais piedosos, tanto o senhor Favarone como Dona Hortolana. Eles eram pais piedosos, então como tinham condições financeiras, ela se criou atendendo a famintos, a expropriados, a criaturas necessitadas, então ela teve uma formação maravilhosa. Quando ela conheceu Francisco, ela teve uma atração incrível por ele. Ela já o conhecera como João, o evangelista, quando Joana de Cusa. E agora, como se os seus corações tivessem aquele laço de amor pelo Cristo e de trabalho na época da estada de Jesus na Terra, então ela se envolveu novamente na causa do Cristo ao lado de Francisco de Assis e criou então a Ordem das Clarissas, que caminhava lado a lado a Ordem de Francisco de Assis, dos franciscanos. E aí ela costumava mais servir do que ser servida. Costumava lavar e beijar os pés das suas irmãs que ela ia atraindo para o grupo das Clarissas. Ela tinha o hábito de lavar e beijar os pés no final de dia, depois de trabalharem cansadas, né? Ela tinha esse carinho para com as irmãs, para que elas percebessem o quanto era importante a humildade. Com coragem e fé, por 2 vezes, como Clara de Assis, ela enfrentou soldados que tentaram adentrar a sua ordem para usufruir da beleza das suas irmãs. Mas ela enfrentou com coragem e os espantou. Enfim, no final da sua vida de Clara, lá em Rio Torto, era como um vale era como um vale dos leprosos, não dos suicidas, onde todas as criaturas que tinham lepra eram jogadas neste vale. Era o vale do Rio Torto. E ela então, já numa condição bastante adiantada de fraqueza, porque naquela época não se vivia muito tempo, né? Com 40 anos, Francisco de Assis com 35 partidos, né? 40 anos já era velho. Então ela já estava assim quase, ela se sentia quase sem utilidade no meio das irmãs Clarissas, ela foi para Rio Torto. E lá então ela cuidou dos doentes, dos leprosos, né? Até completar 59 anos. Em 1253, mais uma vez, a Clara, então, nossa Joana de Cusa, ou Joana, parte para o plano espiritual, levando consigo, então, mais uma trajetória de luz. Entre 1651 e 1695, novamente encontramos agora Juana de la Cruz, né? Num lugar chamado Nova Espanha, que hoje se situa no México. Então ela vem com uma outra proposta, né, nessa encarnação. Vem como filha de Isabel Ramírez e Pedro Manuel. Pedro Manuel é militar e desencarna logo na infância, né? A Joana nasce alguns anos, 2, 3 anos depois, então o seu pai morre. E aos 8 anos ela perde a mãe e ela fica órfã sem ninguém. Aí ela tinha um avô
né? Ela foi mandada então para a casa deste avô, que era uma espécie de eremita, vivia assim mais afastado, mas tinha uma bela biblioteca. E com 8 anos, dos 8 aos 9 anos, ela leu toda a biblioteca do avô. Ela consumiu os livros. Então entende-se que nessa encarnação Joana veio para intelectualizar o espírito, né? Ela fez essa programação maravilhosa com ela. Mais tarde, visitando o avô, vai a Marquesa de Mantiera, que era uma nobre, né, muito importante, com muito dinheiro, e fica encantada com o conhecimento daquela menina. Aos 10 anos ela tinha um conhecimento extraordinário. E pede então, que o avô estava muito velhinho, quase desencarnando, para adotá-la. E adota então a Juana de la Cruz. Mas acontece que ao conviver com ela, e na casa dessa marquesa tinha 5.000 livros, uma biblioteca que era uma coisa extraordinária para aquela época. Imagine, né, 1651. Então aquilo era uma loucura ter uma biblioteca daquela, e a marquesa tinha. E a Juana de la Cruz não saía da biblioteca. Leu os 5.000 livros. Aos 15 anos ela já era detentora de um conhecimento muito, muito além daquilo que se podia esperar. E aí essa marquesa, encantada com isso, resolve reunir um grupo de intelectuais da época, né, liderados pelo senhor Marques, para fazer uma avaliação dessa menina. Ela queria saber o que havia nessa menina. E ele fica abismado, né? Então testemunha o senhor Marques que nunca vira coisa igual. Aí ele reúne lá umas 15, né, pessoas intelectuais, e aí então ele deduz em a avaliação dele em 5 frases. Talento rápido nas conversações, habilidade dialética, discute com maestria, felicidade e graça nas improvisações, capacidade de grande reflexão, grande paixão intelectual e grande capacidade imaginativa. 15 anos. Mas a senhora Mari estava de olho no casamento para Juana de la Cruz. Linda que ela era, com toda essa inteligência, começou então a preparar os pretendentes. E ela desesperou-se. Só que naquela época, entrar para um convento também era um luxo. E foi então que ela pediu à senhora Marques que ela queria entrar para o convento. E ela aceitou. Enfim, era uma vocação, né, levada muito em conta naquela época. E aos 19 anos, ela entra para o convento São Jorge das Carmelitas Descalças e depois, mais tarde, passou para o convento São Jerônimo. Mas, no fundo, alega ela, né, nos escritos do Givaldo, que ela foi para esses lugares sempre que reencarnou, porque ela nunca tinha intenção de se casar. Com as suas escolhas, os seus escritos, né, ela fundou, naquela época, no México, uma bandeira de liberdade. Teve muitos seguidores. Tem até um livro escrito, Juana de la Cruz. Né? Claro que não se fala em reencarnação e nem em Joana de Ângeles, né? Mas conta a história da maior poetisa que viveu no México. Então é uma coisa linda a gente saber que a maior poetisa que viveu no México, e foi a primeira feminista que se tem conhecimento também. Ela é hoje a nossa orientadora espiritual, né? Então é muito interessante isso. E aí depois disso, ela já velhinha, novamente vai cuidar de doentes e leprosos. E assim então desencarna. Era poeta, escritora, pintora, escultora e miniaturista. Tinha um acervo de livros que ela herdou da Marquesa de 9.000 livros, né? Todos, claro, lidos por ela. E, enfim, todo esse processo que ela viveu com Juana de la Cruz deve ter dado a ela uma condição intelectualizada como espírito. E a gente percebe, então, que nós temos opções. Olha só a misericórdia de Deus. Tu mesmo faz o teu plano para reencarnar. Tu mesmo se prepara. Ora você vem para servir, né? Ora você vem para se intelectualizar, né? Ora você vem para desenvolver o progresso no mundo. Cada um tem a sua missão, a sua parcela de missão. Às vezes a gente reencarna para o progresso da nossa família, aquela que está conosco ali, para despertar no nosso núcleo familiar
a verdade. E é uma grande missão essa, se nós conseguirmos alcançar esse nível. Enfim, a serva do Cristo reencarna então por fim no Brasil, que foi a última encarnação que a gente tem consciência da Joana de Ângeles, né? Ela reencarna no Brasil sobre a personalidade de Joana Angélica de Jesus. Isso acho que muitos já ouviram falar, né? Ela viveu um período ali do Tiradentes, foi uma das mártires daquela revolução. Ela estava então sempre envolvida, né? Nesta encarnação ela dedicou-se por inteiro à arte de consolar. E veja bem, lá no período das Irmãs Clarices, como Clara de Assis, ela abrigava no convento mulheres muito jovens e muito belas, que estavam deserdadas da sorte, vamos dizer assim. Nasciam em famílias muito pobres e às vezes se largavam na vida e ela então recolhia. Então ela começou um trabalho. Essas moças continuaram reencarnando. E diz que então, como Joana Angélica no Brasil, ela terminou o trabalho com essas moças, que reencarnaram e também haviam tido filhos fora de época, muito jovens ainda, sem casar, e eram rejeitadas pelas famílias. E foram então para o convento ter o atendimento agora da Joana Angélica. Cada uma que chegava, ela recebia como filha. E era uma festa, porque todas viam nela, sim, uma mãe, uma orientadora espiritual. E aí diz que havia uma comunhão maravilhosa entre elas, porque agora a tarefa estava se findando. As meninas estavam despertando e começando a compreender a verdade, a real razão para se viver, os valores que ficam, né? Então, ela conviveu ali com mulheres desesperadas, depressivas, enlouquecidas, pelas razões que as levavam de forma compulsória à clausura do convento. Isto lá com as Clarissas. E aqui, como a Joana Angélica, ela recebeu de novo, então, para dar o término nesta ação, né? Era uma freira, né, dedicada, naquela época de Joana Angélica, às causas da política, né? Ela discutia muito com as meninas a necessidade dos direitos e deveres. Então ela termina, ela dá um fecho na educação dessas meninas, ensinando o verdadeiro direito e o verdadeiro dever que deve haver dentro da criatura. Tá? Um dia também os soldados, né, que estavam do governo, né, os soldados portugueses, eles invadem o convento para atacar mais uma vez, como lá na cidade de Assis, as moças que estavam com ela. Então tinha, naquela época, tinha esses corredores por baixo da terra que passavam de um lugar para o outro, né? Então ninguém sabia. Ela manda que as meninas entrem então nesses corredores, que ia dar numa igreja muito adiante, e enfrentam os soldados. E distrai eles até que as meninas alcancem um lugar e fechem a porta e ninguém possa descobrir. E ela tinha uma conversa, um discurso maravilhoso, né? Então ela distraiu os soldados quando se deram por conta, então trespassaram-lhe o coração com uma baioneta. E mais uma vez a serva do Cristo entrega-se nesta tarefa. Retorna à pátria verdadeira, ornada da mais pura luz. Dizem os espíritos que o diamante não brilhava tanto quanto Joana Angélica, né? E esse sacrifício último aí teve um significado muito especial para Joana de Ângeles, porque ela foi convidada, então, retornando à pátria espiritual, ela foi convidada pelo Espírito de Verdade para trabalhar no Consolador Prometido. Então ela retorna e vai trabalhar em 1762 e vai trabalhar nessa proposta do Espírito de Verdade que nós hoje estamos desfrutando. No livro O Evangelho segundo o Espiritismo tem duas mensagens de Joana de Ângeles. Ela não assina Joana de Ângeles, ela assina um espírito amigo ou um espírito protetor, não lembro bem. Hoje nós espíritas reverenciamos esta entidade de luz, porque nós já recebemos demais da Joana através do Divaldo Pereira Franco. Só o exemplo desta tarefa da Mansão do Caminho, que tivemos a oportunidade de conhecer o ano retrasado, em 2011, 2012,
foi 2012, nós fomos até lá. E era tanta coisa. E daí tem no meio do lugar lá, que são, não sei quantos mil metros quadrados, porque é imenso aquilo, tem um jardim dedicado a Joana de Ângeles, que é uma homenagem do Gival. E nos atrevemos a nos sentar no banco. Mas a energia daquele lugar não permitiu ficar ali. Era muito forte. Deu um calor tão grande, deu uma sensação assim de que éramos abraçados. Era uma coisa assim que não tinha como ficar. Ninguém conseguiu fotografar naquele lugar, porque nós chorávamos muito e ninguém quer sair chorando em fotografia, né? Então ninguém fotografou porque era muito bonito. É muito bonito. Está lá para quem quiser ver, que a Mansão do Caminho é aberta. Todas as terças e quintas-feiras, qualquer pessoa pode andar lá por dentro, conhecer, desfrutar de tudo que oferece. Mas a gente percebe, e aliás lá tem um hospital para mulheres grávidas terem os seus filhos, mais moderno do Brasil. Não existe outro igual. A impressão que dá quando a gente está lá dentro, que a gente está naquele hospital que o André Luiz foi atendido, sabe? Aquele hospital maravilhoso lá do nosso lado. Tão bonito que é, as camas e tudo mais, parece que nem tem pé, elas são suspensas na parede, assim, é muito bonito. Um lugar maravilhoso. Enfim, Joana diz que nós precisamos aprender a aprender. Que está mais do que na hora da gente tomar essa trajetória de luz que ela, ao tempo de Jesus, tomou. Que, na verdade, ela desenvolveu toda essa atividade no decorrer dos milênios graças ao despertamento que ela teve lá atrás. Aí tu vai dizer, bom, mas foi Jesus que a despertou, né? Mas e nós? Jesus não está entre nós? Não foi isso que ele disse? Que toda vez que a gente se reunisse, 2 ou mais pessoas, ele estaria aqui? E ele está aqui. O problema é que nós, muito chão, muito terra, muito barro, como diz a Heloísa Pires, não conseguimos sentir. Porque para sentir Jesus é preciso haver afinidade. A gente precisa estar leve, livre de preconceitos, livre de resmungos, queixas, né? Livre e leve para senti-lo, para amá-lo, para compreendê-lo. A gente precisa olhar o nosso irmão como se fosse ele próprio. Não aquela coisa de achar que Jesus é mais importante do que a criatura que está do lado esquerdo e do lado direito. Não é. Ele disse que ele não é. E a gente precisa compreender isso. Qual de nós imagina Jesus lavando o nosso próprio pé? Mas ele fez isso aí para dizer que lavaria sem problema nenhum. E quantas vezes estamos derramando lágrimas e ele está ali, de joelhos ao nosso lado, lavando nossos pés, para secar nossas lágrimas. Mas a gente não consegue senti-lo, justamente porque nós ainda não nos decidimos a ter esta visão diferente da vida, esta vontade de transformação de dentro para fora, porque é necessário o nosso desejo, não adianta a gente querer fazer e não mudar as nossas atitudes. Ela coloca aqui uma coisa que eu achei importante. Nossa relação com Deus. São coisas que devem ficar fixadas. Deus é único e é Pai. Mas pensar nisso. Deus é Pai. Não temer a Deus. Amar a Deus. A gratidão a Ele deve ser uma constante em nossas vidas. Sempre agradecer. Quantas vezes forem necessárias. Deus não impõe nada. Absolutamente nada. Então, tu não pode dizer para ti mesmo que tu é proibido disso ou daquilo. Se o teu espírito sentir necessidade de viver a experiência, porque não consegue ir adiante sem viver essa experiência, vive. Porque se ela não for correta, ela vai te deixar o ensinamento. E só então você vai acreditar que tem que fazer diferente. Por isso que é importante nós vivemos as etapas da nossa vida de forma intensa. Mas tendo sempre em conta os ensinamentos do Evangelho. Nós podemos prejudicar a nós mesmos, mas jamais aos outros. Muitas manifestações religiosas são superficiais, João. Os templos de pedra são passageiros e a alma humana deve ser o templo incorruptível. Não importa o lugar onde estejamos indo, tanto que nós mantenhamos
o nosso valor, os nossos valores. Amar os entes queridos também é servir a Deus. Esta força, esta necessidade, né, que fez com que a gente estivesse aqui hoje, no sábado de tarde, aqui dentro. E ela falou o seguinte também, que depois que ela encontrou Jesus, ela mudou os seguintes pontos. E ela pede que todos nós, se temos esta vontade de começar essa trajetória nova, que faça isso também. Fixou o lado bom do seu companheiro. Começou a ver só o lado bom, deixou o lado mau. Divisou em todos os labores uma luz oculta e sagrada. Em tudo que fazia, porque depois que ela encontrou Jesus, que ela conviveu com seu marido foi morto pelo próprio Herodes. E aí então, ela teve que viver, e ainda ele requisitou todos os bens. Ela teve que ir à luta, teve que trabalhar para fora, ser serva, cozinheira para sustentar os seus filhos. Os seus filhos que hoje estão aqui na terra, reencarnados conosco, quer dizer, um já partiu, né? Divaldo era um dos filhos da Joana de Cusa, né? A encarnação hoje do Divaldo. E o outro era o Nilson que desencarnou ano passado, né? Esse era o outro filho de Joana de Cusa. Só que eles eram pequenos ao tempo de Jesus. Então, ela disse que não teve registros na memória do Divaldo. Enfim, ela disse que aprendeu com as suas dores, né, depois do Cristo. Dedicou-se aos filhos de outras mães. Ocupou-se com os afazeres subalternos para que os filhos tivessem pão. Desenvolveu a serenidade e a resignação. Nunca teve queixas. Tornou-se corajosa e fiel. E ampliou a sua compreensão de Deus. Se fizermos isso, ela disse que nós já podemos começar a planejar o nosso auxílio à causa de Jesus. Que Jesus nos abençoe, Jesus. Palavras tão carinhosas da Rose, a Carolina Anjo. Vamos, nesse instante, agradecendo aos nossos mentores, aos nossos anjos de guarda, os guias espirituais que nos ajudaram a chegarmos aqui no dia de hoje. Vamos agradecendo a toda a equipe médica do espaço, aos samaritanos, aos socorristas, aos essênios, aos terapeutas. Vamos agradecendo a toda a equipe de higienização. Vamos agradecendo a Jesus, o nosso mestre amado, o Pai da vida, pela bênção do dia de hoje. E vamos pedindo a Ele que abençoe, Senhor, todas as pessoas que perambulam pelas ruas, em climas degradantes, pelos jovens viciados, pelos alcoólatras, pelos chefes de família desempregados, pelos lares desfeitos que estão se desfazendo. Que abençoe todas as pessoas desamadas, desiludidas, descrentes, sofridas, agoniadas e perdidas. Que abençoe todos aqueles que estão nas estradas, fazendo uso da bicicleta, da moto, do carro, do avião, do navio, para que todos eles cheguem em paz aos seus destinos e que derrame as suas bênçãos, Senhor, sobre todos aqueles que estão nos hospitais do câncer, do fogo selvagem, dos leprosários, dos orfanatos, asilos, cárceres, manicômios, hospitais abertos e vagas suicidas. E te pedimos, Mestre Jesus, que abençoe agora os nossos lares, que abençoe aqueles pais déspotas, aquelas mães relapsas, aquele filho rebelde, aquela filha ingrata, aquele vizinho barulhento, aquele irmão invejoso. São todos teus filhos, Pai, abençoa cada um deles. E agora eu te peço, Pai, um pedido especial. Mestre amado, liberta todos os jovens do Brasil e do mundo inteiro das drogas, da violência, da maldade e da corrupção. Liberta todos os lares do Brasil e do mundo inteiro das drogas, da violência, da maldade e da corrupção. Liberta todas as crianças, Senhor, do Brasil, do Iraque, do mundo inteiro, da violência, da maldade e da corrupção. Liberta os cristãos do Brasil, do Iraque, do mundo inteiro, da violência, da maldade e da corrupção. Colocamos em tuas mãos, Mestre Jesus, esse nosso querido. Que seja feita a tua vontade e não a nossa. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa desencarne. E assim seja.
e vamos nos preparando para o nosso passo de hoje.